Fala galera do Fora do Frame, aqui quem fala sou eu, Pedro Monteiro, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre sitcom. Na verdade eu vou falar sobre a revolução que as sitcoms estão tendo e como elas estão, vamos dizer assim, quebrando as regras para se fazer uma sitcom. No vídeo de hoje eu vou falar sobre duas das minhas séries favoritas, que são Master of None e Atlanta, mas antes disso eu vou contextualizar um pouco vocês e falar um pouco sobre o que é sitcom, e da onde ela foi criada e como ela foi feita, enfim. Vamos a essa contextualização e depois eu falo sobre essas minhas duas séries favoritas e por que elas estão quebrando paradigmas. Todas as séries que nós conhecemos como sitcoms são iguais e elas são feitas para serem iguais. Elas são feitas para serem da mesma forma e ficarem parecidas. Mas, antes de tudo, para você que não sabe o que é sitcom, é bom a gente definir o que é o termo sitcom. Sitcom é uma abreviação americana para Situation Comedy, ou seja, comédia situacional, ou, se a gente for traduzir melhor, comédia do dia a dia. É tudo aquilo que acontece com a gente no nosso dia a dia, só que levado para um humor, para um lado mais cômico. Todas as sitcoms mais famosas, como Friends, por exemplo, que relata a vida de 6 amigos, ou como Seinfeld, que é a série sobre o nada, elas retratam exatamente o que acontece com a gente no dia a dia e com situações que a gente se identifica. Por exemplo, como não se identificar com aquela paixão de infância que você sempre teve e sempre desejou ter uma vida com ela, casar com ela, enfim. Ou, mais específico ainda, como não se relacionar com um episódio onde o principal problema do personagem é estacionar o carro numa cidade grande. Esses são exemplos de episódios de sitcoms e de roteiros de episódios de sitcoms que contam histórias do nosso dia a dia e que são muito fáceis da gente se relacionar. Porém, além do roteiro, essas séries elas têm outra coisa em comum, que é o design, a forma como ela é feita. E eu vou explicar como isso aconteceu. Em 1951, um cara chamado Carl Freund, eu acho que eu tô falando o nome dele errado, resolveu se arriscar e mudar completamente a forma de se fazer televisão. O Carl já tinha uma fama no cinema, ele era conhecido por ter dirigido filmes como Metrópolis e por ter feito a fotografia de filmes como Drácula e a primeira versão da Múmia, por exemplo. Em 1951, Carl era o diretor de fotografia da série I Love Lucy, que é conhecida como a primeira sitcom que nós temos. O que Carl fez? Ele revolucionou o set de I Love Lucy para fazer com que as pessoas que assistiam a série ao vivo pudessem ter uma experiência muito boa e aquelas gargalhadas que a gente conhece pudessem ser reais. Então, vamos ao que o Carl fez de tão diferente assim. A primeira coisa que ele fez foi cuidar da iluminação. O Carl não podia ter uma iluminação diferente para cada canto do cenário, como por exemplo é no cinema. Então, ele fez com que a iluminação fosse igual em todos os cantos da sala. A outra coisa que o Carl fez e revolucionou muito a forma de se fazer televisão, e principalmente de se fazer sitcom, foi utilizar apenas 3 câmeras. O Carl tinha uma câmera que era central e fixava as pessoas que estavam no centro do vídeo. Ele tinha uma câmera na lateral direita que dava o zoom para o personagem que estava no canto direito. E ele tinha uma câmera na esquerda que dava o zoom para o personagem da esquerda. Então, com isso, o Carl deu vida a essa forma de se fazer sitcom. A partir dali, estava definido um formato que a maioria das pessoas começou a seguir. E a gente pode ver esse formato hoje em dia em séries como The Big Bang Theory, por exemplo, que ainda utilizam esse formato das 3 câmeras, a iluminação para o público que está assistindo ao vivo a série e para poder fazer com que o público de casa tenha uma certa facilidade em reconhecer tanto o cenário quanto os personagens que estão vivendo naquele cenário. I don't think so. Oh, come on, a smart guy like you. It'll be a challenge. You could make it like an experiment. Interesting. I suppose if someone could teach sign language to Coco the gorilla, I could teach you some rudimentary physics. Great. It's a little insulting, but great. Então, o que o Carl fez foi revolucionário na forma de se fazer televisão e fazer com que fosse mais fácil, tanto para o público, mas principalmente para a equipe, que não teria tantos desdobramentos assim. Eram apenas 3 câmeras, uma iluminação
que fazia com que o set ficasse perfeito e aí pronto, a série podia rodar e gravar. Só que, como eu falei no início do vídeo, hoje eu tô aqui para falar de duas séries que estão revolucionando esse formato de sitcom e trazendo uma coisa nova pra gente. Muita gente pode não considerar essas duas séries, Master of None e Atlanta, como não sendo sitcoms. Mas se a gente for levar a tradução ao pé da letra, elas são sim sitcoms, porque elas traduzem a vida de dois personagens e elas mostram o seu dia a dia e as questões que eles enfrentam no seu dia a dia. E elas levam também para a comédia. Então, eu acho que, na minha definição, elas são sitcoms. E eu vou tentar provar um pouco que elas são sitcoms e que, ao mesmo tempo, elas estão quebrando paradigma. O Donald Glover e o Aziz Ansari são duas pessoas fenomenais e são dois mestres do entretenimento. Eles escrevem, algumas vezes eles dirigem e eles atuam nas suas séries. Eles conseguiram quebrar o paradigma do Carl e trazer algo completamente diferente. Eles trouxeram para suas séries um estilo completamente cinematográfico, mostram planos completamente diferentes. Eles quebraram completamente essa tal regra das 3 câmeras e da iluminação. Muitas vezes você tem alguns episódios onde a iluminação é mais escura em algum canto do set, ou, por exemplo, em Master of None, você tem um episódio que ele é todo preto e branco e que você não imagina isso numa sitcom normal, vamos dizer assim, mas essas duas séries conseguiram trazer esse novo formato justamente pela forma como eles fazem as séries. Eu vou dar aqui um exemplo de um episódio de Master of None que seriam episódios normais de outras sitcoms, mas eles são feitos de uma forma diferente. Tem um episódio de Master of None que o personagem do Aziz Ansari perde o celular. O episódio inteiro gira em torno do personagem tentando achar o celular que foi roubado. Algo que seria muito comum em uma sitcom. E a gente poderia muito bem imaginar, por exemplo, um episódio de Friends onde o Joey perde o seu celular. Só que no episódio de Friends a gente teria apenas 3 cenários. O apartamento do Joey e do Chandler, o apartamento da Mônica e da Rachel e a cafeteria. Esses 3 cenários teriam que ser suficientes para o roteiro e para que essa busca pelo celular do Joey fosse possível e que ela fosse tratada como algo do dia a dia. No episódio de Master of None, o personagem do Aziz Ansari, ele está na Itália. Então, ele já tem um cenário muito mais vasto e muito mais bonito. E ele explora esse cenário muito bem, fazendo alguns planos sequência, fazendo alguns planos um pouco mais, como eu falei antes, cinematográficos e que trazem para a série um tom menos de sitcom e mais de cinema. Só que ao mesmo tempo, o assunto que a série trata é um assunto completamente corriqueiro, aonde qualquer pessoa pode perder o seu celular e tentar achar de todas as formas possíveis. Mostrando que a série pode sim explorar um estilo mais cinematográfico para trazer um assunto mais corriqueiro e importante. O legal de Master of None e de Atlanta é que as duas séries elas prezam por falar sobre assuntos do dia a dia, por assuntos corriqueiros dos seus personagens principais, abordando assuntos muito importantes como racismo, xenofobia e outras coisas mais, o que um clima um pouco mais denso e uma fotografia mais cinematográfica permitem que os dois criadores, tanto o Aziz quanto o Donald, explorem mais esses assuntos e não fiquem em comédias rasas, que são muito boas, mas que não exploram muitos assuntos da sociedade em si, exploram assuntos que nós vivemos no dia a dia. Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um like, por favor, é muito importante. Compartilhe esse vídeo, foi um vídeo diferente, uma forma diferente de analisar sitcoms, que são coisas que eu adoro ver sitcom, pra mim são o estilo de série, é o meu estilo de série favorito. E essas duas séries que eu citei, Master of None e Atlanta, pra mim são duas das melhores séries que nós temos na atualidade. Então, eu queria mostrar um pouco do porquê que elas são tão boas assim e os paradigmas que elas estão quebrando atualmente na televisão. Bom, por hoje é só, eu fico por aqui, deixa o like, compartilha, é isso, um beijo e tchau!